Bom, essa é outra videoaula do nosso projeto e nessa eu vou falar um pouquinho sobre história, especificamente sobre a Idade Média. Bom, primeiramente, para a gente entender esse período, a gente tem que saber quando ele começou. Ele começou como da Roma caiu no Ocidente e terminou com a descoberta da América em 1492. Já deu para perceber que foram séculos de história e que agora a gente sabe que eles foram importantes. Eu digo que agora a gente sabe que eles foram importantes porque quem veio após a Idade Média, ou seja, acho que pelo nome já dá para entender que a Idade Média é uma época intermediária entre a Antiguidade e a Modernidade. Então quem veio na Modernidade considerava a Idade Média uma Idade das Trevas, porque realmente não, como eles eram pensadores, eles não conseguiriam exercer totalmente a sua profissão naquele período, porque a Igreja Católica era extremamente controladora, não tinha grandes avanços científicos, então não tinha nada disso, então por isso era uma Idade das Trevas. E outro motivo para eles denominarem desse jeito, seriam os humanistas, renascentistas, iluministas e outros pensadores dessas áreas. Quando eu digo que eles colocaram esse nome, também me refiro ao fato de que eles colocaram um nome pejorativo na Idade Média para enaltecer a época que eles vieram, no caso da modernidade. Deixa eu ver como que eu posso explicar isso. Basicamente assim, vocês eram controlados na Idade Média, vocês não tinham chance de se expressar, vocês não conseguiam ser vocês na sua própria essência, sem ter uma igreja controlando uma religião ou algo do gênero por trás. Mas quando eu vim, eu te dei a chance de libertação, a chance de elucidação, a chance de iluminação, basicamente. Eles se consideravam a chance atual do ser humano se expressar, de ele poder ser ele mesmo sem uma igreja por trás, basicamente. Só que agora, quem veio depois desses pensadores, com um pouquinho mais de estudo, a gente consegue perceber que, na realidade, a Idade Média foi extremamente importante e ela trouxe coisas atuais que a gente usa até o dia de hoje, porque são atuais. O pleonasmo falou lá. E eu digo, essas coisas seriam basicamente roupa de baixo, calças compridas, cinto com fivela, botões, óculos, janela de vidro, espelho de vidro, calendário, nosso calendário atual, números arábicos, que são os nossos números, imprensa, papel, livro, o formato das nossas letras atuais também vieram daquela época. Então, já deu para perceber que foi uma época extremamente importante para a atualidade. Então, o livro que a gente lê veio daquela época. Então, seria extremamente hipócrita da nossa parte considerar a Idade Média uma Idade das Trevas, sendo que invenções extraordinárias foram daquela época. Obviamente, teve muito controle da parte da igreja e não teve nenhum avanço científico grande. Diria até que houve um retrocesso, já que antes deles vieram os gregos. Mas foi, assim, uma época extremamente importante para a humanidade. Agora que eu já falei um pouquinho do que aconteceu depois da Idade Média, como ela ficou vista pelos pensadores, etc., eu vou explicar por cima quando e como a Idade Média começou. Muitos historiadores da Idade Média... Perdão, veio uma mensagem aqui. Muitos historiadores da Idade Média consideram que ela começou em 476 d.C. Isso aconteceu quando os povos bárbaros começaram a invadir a Roma. É importante também dizer que a Roma era dividida em dois, como eu já falei na outra videoaula, ela era dividida em duas partes, a parte do Ocidente e a parte do Oriente. Quando os bárbaros terminaram de invadir a parte do Ocidente, começou a Idade Média. Basicamente, como que eles invadiram o Ocidente? Eles entraram nessa parte de Roma, obviamente, e mataram o último imperador romano e começaram a se estabelecer nesse território. Então, eles começaram a fazer vilas, cidades, povos, etc. E um fato muito interessante era que a Roma, ela era um único grande reino unificado. Dividido em dois, teoricamente, mas não tem problema. Só que quando os povos bárbaros começaram a invadir esse território e formar vilas, cidadezinhas e etc., começaram a se formar muitos reinos e não tinha nenhum unificado. Então eram
Então, esses territórios, que antes eram somente um, que era Roma, começaram a ficar pequenos reinos que eram chamados de reinos bárbaros. Então, agora a gente já entendeu o que foi a Idade Média, quando ela começou e etc. E